Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para todo mundo. Final de semana está chegando, feriadão para quem está aí no Brasil, não é o nosso caso. A gente está trabalhando forte aqui porque amanhã já é o segundo jogo do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Fluminense e Ulsan no MetLife Stadium. Flusão que já treinou hoje. Para quem está assistindo esse vídeo aí depois das 9, 10 da manhã, para quem está assistindo às 6, 7, 8 da manhã, o Fluminense está treinando. Para quem vai assistir mais tarde, o Fluminense já treinou porque vai trabalhar aqui em Colômbia, na Carolina do Sul, e na sequência viaja para Nova York. Hoje a gente tem zona mista com os jogadores e também a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho, pré-jogo, protocolo da FIFA sendo executado mais uma vez nesta sexta. E é claro que a gente vai acompanhar, eu vou sair aqui de Colômbia bem cedinho e volto para Nova York para a gente acompanhar tudo isso. Mais um dia cheio teremos pela frente. Ontem tivemos jogos importantes pela Copa do Mundo, e uma surpresa geral, né? Um jogo um resultado que realmente pegou todo mundo desprevenido, que foi a vitória do Botafogo, a vitória do rival em cima do PSG. Uma vitória realmente histórica, expressiva, que mostra mais uma vez, eu acho que, deixando de lado um pouco a questão da rivalidade, né? Que os times brasileiros estão competindo, estão conseguindo competir em alto nível. Eu não estou nem aí se o futebol, se os europeus não estão levando a sério. O problema é deles se eles não estão levando a sério. Não acho que isso seja verdade. Que eles não estão jogando com a mesma intensidade ou que eles não estão na melhor forma física. A gente cansou de pegar os europeus jogando no Mundial de Clubes em final de temporada, estraçalhado, e os caras no meio de temporada. Então o problema deles, no fim das contas, o que fica para a história é o resultado, e os brasileiros estão conseguindo isso até agora. A gente viu o Palmeiras empatando com o Porto, o Fluminense empatando com o Borussia, sendo muito melhor que o Borussia, deveria ter vencido. O Botafogo venceu, hoje tem o Flamengo contra o Chelsea. Repito, deixando de lado a rivalidade, foi realmente um resultado muito surpreendente, mas muito merecido também, né? Quem viu o jogo, a vibração, a luta, a raça que o Botafogo demonstrou foi um negócio impressionante, só assim mesmo para vencer um time de alto nível como é esse do PSG, apesar de que tiraram ali alguns jogadores, mas foi realmente um resultado que surpreendeu demais. Para mim, o resultado mais surpreendente da Copa do Mundo até aqui, que é uma competição, se eles não estão tão interessados quanto a gente, azar é o deles, porque eu estou curtindo demais essa Copa do Mundo, não sei vocês, mas esses jogos estão muito interessantes, esse jogo foi muito bom, e a gente já viu vários e vários jogos bons, como o do próprio Fluminense foi um jogo muito bom. Ontem tivemos ainda o Atlético de Madrid vencendo o Seattle Sounders, e dessa forma esse grupo vai para a última rodada podendo ter um empate triplo entre Botafogo, PSG e Atlético de Madrid. Lembrando que agora a FIFA mudou o regulamento e o primeiro critério de desempate é confronto direto, não é saldo de gols. Tá? Então isso vai fazer com que a gente tenha que fazer muito mais contas ali no fim da primeira fase. O Fluminense, para não depender disso, tem que vencer o seu jogo. Vencer o Santos de qualquer maneira. Porque essa vitória não garante, mas ela pode deixar a classificação muito bem encaminhada. Ainda mais se, sei lá, vai que o Mamelodi resolve surpreender o Borussia. Pelo amor de Deus. Então o Fluminense tem que garantir esses 3 pontos. Amanhã é um jogo importantíssimo. Deus espera que o grupo esteja ciente, focado, assim como teve na estreia. Vou trazer algumas informações importantes aqui. E, claro, a sequência da entrevista, o restante da entrevista exclusiva que fizemos ontem no hotel do Fluminense, mais uma exclusiva do Jornada Capital 1902, aqui nos Estados Unidos. Antes, se você puder, aquele like esperto, especial, se você está chegando agora, não conhece que o canal não está nem inscrito, se inscreva também aqui no canal do Lessa, você acompanha todas as notícias do Fluminense e a gente está aqui lado a lado com o Flu nesta Copa do Mundo de Clubes. Vou falar antes sobre a questão da Puma, porque ontem a gente trouxe essa informação lá em maio, dizendo que a Puma tinha uma negociação muito avançada com o Fluminense para se tornar a nova fornecedora de material esportivo do Flu. E ontem o Wilson Forte, que é lá da Central Fluminense, ele cravou que de fato a Puma vai ser a nova fornecedora do Fluminense. Então o Fluminense não confirma, porque tem contrato com a Umbro também, até o final do ano, então o Fluminense não vai falar sobre isso agora, isso é fato, mas lá atrás, quando eu recebi a informação, já era de que o negócio estava ali praticamente fechado, eram apenas detalhes,
questões de contratuais, detalhes contratuais que faltavam, mas que a Puma estava certa realmente para ser a nova fornecedora de material esportivo do clube. Eu não confirmei, não cravei naquela oportunidade, porque justamente o Fluminense não confirmou, por esses motivos que eu falei, porque outras empresas estavam interessadas, como a Nike, por exemplo. Então, realmente a tendência é essa. A partir de janeiro de 2026, a Puma será a nova fornecedora de material esportivos do Fluminense. Resta saber detalhes do contrato, valores envolvidos, se o Fluminense vai realmente ganhar um valor muito maior, porque com a Umbro ganhava só royalties. Eu espero um contrato muito melhor com a Puma agora. É necessário, para mim, essa mudança para se reposicionar no mercado. A Puma é uma empresa de alcance mundial, gigantesca, então acho que isso agrega valor ao Fluminense no mercado e para mim é uma mudança totalmente compreensível, justificável, e principalmente se o valor do contrato for alto, mais do que justificável pelo aspecto financeiro. Bom, pessoal, só para pontuar em relação a toda aquela polêmica que foi, a bagunça que a FIFA fez quando divulgou aquele relatório, aquela apresentação, e até joguei o link aqui para algumas pessoas que perguntaram no vídeo de ontem e disseram que o link não estava mais funcionando, que estava uma página vazia. É porque depois realmente a FIFA tirou aquele documento do ar. Por quê? E aí eu vou explicar para vocês em relação a essa questão do reconhecimento da Copa Rio de 1952 como intercontinental, só para explicar essa história, porque eu prometi que ia atrás disso. Falei ontem com uma pessoa da FIFA que me esclareceu o seguinte: houve um erro, uma gafe, uma falha bizarra da FIFA que gerou um desconforto enorme interno na entidade, porque foi uma parada com alcance mundial. Na Argentina, por exemplo, causou um rebuliço lá, porque esse documento dizia que o Boca tinha mais título, que o River tinha mais título que o Boca, e nas contas do Boca, o Boca sempre teve mais título que o River, então os caras ficaram malucos lá com isso. Cara, foi um problema sério, e é absolutamente bizarro que uma entidade como a FIFA deixe passar um documento com um erro desse nível. Porque, como eu falei ontem, eles pegaram todos os títulos intercontinentais, mundiais, enfim, colocaram tudo no mesmo pacote. Por isso aparecia ali o Fluminense com o Intercontinental, o Palmeiras com o Intercontinental. Até a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, fez uma postagem em relação a isso. Só que a FIFA ela não mudou o seu posicionamento, ela não reconheceu esse título como um campeão mundial. E por isso ontem eu fiz questão de deixar claro isso. Aparecia ele como intercontinental. A questão é, a FIFA estava igualando todos os títulos, não havia diferenciação, porque é claro que há diferenças dentro desses títulos. O Real Madrid, por exemplo, tem 9, aí tinha Intercontinental, tinha Mundial. O Urawa Reds aparecia ali como um Intercontinental, que foi uma Copa Suruga, que eles ganharam em cima da Chapecoense em 2017. O Idá Casablanca disputou um campeonato, acho, contra um time da Ásia, e a FIFA considerava ali um confronto intercontinental, mas que não tem o mesmo valor, o mesmo peso que outros títulos. Então, foi isso que causou toda a confusão. Eles cometeram um erro crasso, assim, surreal, divulgar um documento para gerar toda essa confusão, e por isso tiraram depois o documento no ar. Quando eu acessei ainda estava no ar, depois tiraram completamente esse documento no ar, vão revisar e vão publicar novamente. Então, o que houve foi exatamente isso. A FIFA não muda o posicionamento dela em relação a que os mundiais são reconhecidos de 60 para cá. Antes disso, não. É um assunto, no entanto, que me disseram que pode ser tratado em algum momento, em breve. O Fluminense está nessa batalha, o Palmeiras está nessa batalha. Isso pode acontecer em algum momento. Não, mas não aconteceu ainda, porque o processo para reconhecimento de um título mundial tem todo um trâmite ali interno que passa pelo conselho da FIFA, tem uma série de coisas que acontecem para daí ser reconhecido um título mundial, como a Copa Rio de 52. Então, só para esclarecer isso para vocês, fazer essa pontuação, foi uma cagada absurda lá da FIFA, e eles divulgaram isso sem ter o menor cuidado, e as pessoas que estavam falando em cima, obviamente, de um documento oficial que foi divulgado pela entidade, ninguém inventou isso, eles divulgaram. Então eles vão ter que esclarecer isso depois, mas enfim, apurando foi exatamente isso que aconteceu, e não muda o que eu falei ontem também, a FIFA reconhecendo ou não reconhecendo, a importância que esse título tem para nós não muda em nada, não diminui o Fluminense,
e se reconhecer também não aumenta o tamanho do Fluminense, o gigantismo do Fluminense. Para mim é muito claro que essa competição deveria ser reconhecida como mundial da época, todos os documentos, tem tudo lá que pode comprovar, mas depende da FIFA realizar esse trâmite interno para aprovar ou não essa competição. Tá? Então, só para esclarecer e pontuar isso para vocês. E antes de chamar a entrevista exclusiva do René, que ficou muito maneira, ficou muito bacana, já publiquei um trecho aqui ontem, no vídeo de ontem. Aí, se você quiser assistir, assista ao trecho de ontem, que foi publicado aqui ontem no canal. Vou colocar o restante da entrevista aqui para vocês. E lá no Jornada também, no canal do Jornada KTO 1902, tem a entrevista completa do início ao fim do René, se você quiser assistir. Tá? Antes, vou só lembrar que a Food Fanatics está com a camisa 2 do Fluminense no estoque. Tá? Camisa 2 no estoque. Se você utilizar o cupom Jornada 10, 10% de desconto. Ah, Lécio, mas R$ 399,90. Pois é, 10% de desconto utilizando o Jornada 10. Se pagar no Pix, tem mais 10% de desconto e essa camisa vai com patch do Campeonato Mundial. Tá? Patch do Campeonato Mundial, personalização é muito mais barata na Food Fanatics, sem nem comparação. E tem essa camisa laranja de goleiro também, R$ 159,90, essa é do ano passado. Tem boné, olha esse boné, Homem Rio, cara, muito, muito bonito esse boné, muito bacana, além de várias e várias outros produtos e outras promoções que tem na Food Fanatics. Cara, comprando lá, você só vai economizar. Se utilizar o cupom Jornada 10, vai economizar mais ainda. O link está aqui embaixo, é só clicar, aproveitar e não se esquecer de utilizar o cupom. Ah, Lécio, mas pô, essa camisa está muito cara, vou ver a do ano passado. Tem, por exemplo, camisa 3 do ano passado a R$ 179,90. É muito barato, cara. É bizarro. Corre lá, aproveite e utilize o cupom. Vamos então trazer aqui a entrevista com o René, uma entrevista bem maneira, porque o René, inclusive, num trecho, ele fala que quase desistiu de ser jogador, quando lá no esporte, antes de se profissionalizar, ele passava mal antes dos treinos, mas conseguiu superar isso. Fala de bastidores, detalhes ali, de brincadeiras com o Ares, do dia a dia, do convívio com o Renato Gaúcho, com os companheiros, o que a gente pode esperar do Fluminense depois dessa primeira vitória, dessa estreia na Copa do Mundo de Clubes, se a gente pode sonhar com algo maior, enfim, é um René diferente do que você já viu na maioria das vezes, mais uma exclusiva que a gente fez aqui nos Estados Unidos e eu vou trazer para vocês a partir de agora, confere aí. É isso, galera, mais uma entrevista exclusiva aqui do Jornada KTO 1902, direto aqui dos Estados Unidos, nessa preparação agora para a segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. E agora eu vou ter o prazer aqui de receber ao meu lado o René. É porque é difícil falar, o René jogou pra caramba. Ele jogou pra caramba, o time todo jogou pra caramba, não foi só o René, mas ele teve uma grande atuação contra o Borussia Dortmund. E aí, René, eu gravei com o Freitas antes da estreia, agora já é pós-estreia, então a gente já pode falar sobre qual foi a sensação de vocês depois desse jogo, porque era o adversário assim, mais esperado da chave, o clube europeu, a gente tinha uma insegurança muito grande sobre como o time iria reagir e vocês tiveram uma grande atuação. Eu não sei se para você seria exagero colocar como um dos jogos que você mais vai guardar assim, na carreira, um dos jogos mais importantes da sua carreira, pela representatividade, pelo tamanho dessa competição. Obrigado por nos atender aqui. Eu que agradeço aí pela participação, pelo convite. Acho que, como você falou, aí foi sem dúvida, aí um dos jogos mais especiais da minha carreira. Todo mundo sabia o tamanho desse jogo, pelo adversário que se tratava. E agora acredito que o jogo ainda ficou um jogo ainda mais importante pelo que a equipe jogou, né? Jogamos muita bola, mostramos a nossa força. Acredito que não só para mim vai ser um jogo marcante, mas para toda a torcida do Fluminense. Claro que se tivesse sido com a vitória seria melhor ainda, mas pelo futebol que apresentamos, acredito que todos saímos com aquela sensação de dever cumprido, mas a gente sabe que o que vale no futebol é vitórias, então já precisamos agora mudar a chave, já pensar no próximo adversário, buscar uma vitória, que a gente sabe que uma vitória no próximo jogo nos coloca numa posição muito boa na nossa chave e aumenta as chances de classificação para as oitavas. A gente viu um discurso muito bacana do Thiago Silva durante ali, acho que foi na pré-eleição, momentos antes do jogo ali com vocês. O próprio Renato também falando sobre a importância, o privilégio de vocês estarem aqui representando o Fluminense numa competição desse tamanho.
Tem algo que você pode relatar para a gente, assim, de algo que tenha te marcado muito nos bastidores, momentos que antecederam esse jogo, algo que talvez tenha passado pela sua cabeça, porque você é um cara que já tem muita experiência ao longo do futebol, mas realmente creio que seja diferente, né? Enfrentar times que vocês não estão habituados a jogar. Tem algo que você consegue compartilhar para a gente, assim, para que dá a ideia, a dimensão do que foi esse jogo? Cara, acho que uma situação só é pouca para falar sobre um jogo desse tamanho. Acho que a competição, o fato de ser um mundial diferente, ser o primeiro, com vários times europeus, com vários times brasileiros, então um formato diferente. Acho que muda um pouco, né? Eu participei do outro mundial, aquele que são apenas 2 jogos, então esse é um pouco diferente. É como se você estivesse participando num campeonato na Europa. A sensação é que tem os melhores times e que vai ter vários jogos, não é só perdeu, já está fora. Então, como você falou, ainda teve o discurso ali do Renato, o Thiago Silva. Caras que já viveram jogos desse tamanho, então ajudou bastante ali essa experiência, essa vivência no futebol. Como o Renato falou ali na pré-eleição, cara, quem não sonhou estar num campeonato como esse, jogando contra os melhores, então a realização de um sonho, acredito que não só para mim, mas para a maioria dos jogadores, talvez até para o próprio Thiago, que é um cara que jogou tudo, mas é uma competição nova, então O Gil foi formado também, não tem essa diferença? tem isso, então acho que foi um momento especial para todos nós, mas acredito que já passou, a gente tem que deixar esse jogo do Borussia para trás, agora é pensar para frente, procurar manter a mesma pegada, fazer jogo do nível que foi contra o Borussia, que acredito que a nossa caminhada será longa nesse Mundial. Agora, como eu disse, né? Se a gente for pegar a bonita festa lá, hein, foi um negócio incrível. Então, independente do jogador, tava ali apoiando, fazendo festa. Eu lembro que o Martinelli roubou uma bola, gritaram o nome do Martinelli. Então, essas coisas ajudam a equipe. Eu sei que nem sempre dá para estar apoiando, porque nem sempre a gente está jogando um bom futebol. Mas vocês sentem muito isso, René? Quando tipo, impacta muito vocês quando a torcida tá junto, tá apoiando, e às vezes quando não tá aquela apreensão. Isso passa muito para dentro de campo para você? Cara, eu acredito que quando apoia, ajuda muito no coletivo. Então a equipe sente que a torcida tá junto, sabe? Nesse jogo agora eu percebi isso. Então que tu vê que não tinha bola perdida e a torcida vinha junto. Isso aí faz a gente tirar força, às vezes, de onde a gente não tem. Às vezes estamos fracos no lance ali, meio. Não vai dar para voltar, e a torcida começa a gritar e você arruma força onde não tem. E quando você é vaiado, é criticado, tipo, aí vai do individual de cada um. Claro que no conjunto eu acredito que tira um pouco a confiança dos jogadores, né? Porque aí você fica naquela, se eu errar também você vai e tal. Mas para jogadores que já estão acostumados a jogar muito tempo no Brasil, é mais tranquilo, mas às vezes para um garoto que está entrando, um Riquelme, um Isaac, um cara que aí um jogador que, acabou de... O Hércules, que é jovem ainda, que tá... Tipo, um jogador que chegou de fora também, sei lá, tava o Freitas, que estava jogando em outro país, onde a torcida apoia o tempo todo. Um jogador estrangeiro que não está acostumado ainda, um Lavega, um Lescano, que são novos, estão chegando agora. Acredito que isso pode atrapalhar, sim, o rendimento. Então, sempre que a torcida puder nos apoiar, acredito que ajuda bastante. É claro que também nem sempre estamos jogando bem e fazendo por merecer, mas nunca é por má vontade ou por falta de trabalho, é mais às vezes pelo jogo. Às vezes você não está num dia bem e faz parte da nossa profissão, mas num todo é isso aí mais ou menos o que eu penso. E se puder ser sempre como foi contra o Borussia, é bom, né? Ajuda bastante, ajuda. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho, porque muita gente, talvez pouca gente conheça o René de fato na sua intimidade ali. Como que você começou toda essa trajetória, as pessoas que te ajudaram, se em algum momento, os momentos mais difíceis ali, você meio que deu uma fraquejada, falou, não vai dar para chegar, ou sempre acreditou no seu potencial, coisas assim que foram importantes para você nessa trajetória e que talvez muita gente não saiba. E o que eu vejo de repercussão, quando um jogador compartilha histórias assim, o Freitas mesmo, eu não conhecia isso, não tinha nem ideia disso. Acho que o torcedor gosta também de entender melhor como funciona o ser humano que está ali, não só o atleta, né?
Ah, cara, eu pensei em desistir só antes de virar, de ir para a base do esporte, né? Eu sempre tive sonho de ser jogador de futebol, então sempre perguntava na prova, quer ser o quê? Jogador. Sempre jogador, jogador. E aí meio quando eu tava ali com 17 anos, eu tava meio desanimado, tava ficando velho já. Aí o time da cidade me convidou para jogar e eu fui, me animei de novo. Então, aí eu já estava trabalhando com meu pai, mas meu pai me liberou para treinar um período e comecei a ir pro clube, aí me animei de novo. Aí veio a oportunidade de ir pro esporte, né? Fazer teste, então aí eu fui. Aí depois que eu cheguei lá, aí eu já não pensei mais em desistir. Aí Passou de primeira? já era. Cara, eu cheguei meio devagar, o treino lá era mais cedo. Eu lembro que nas primeiras semanas, se eu almoçasse, aí eu ficava com vontade de vomitar no treino, e se eu não almoçasse, eu ficava fraco. Aí eu falei, agora ficou complicado, porque no Piauí o treino era 4h30, né? O sol lá Só é. rachando. Aí cheguei lá em Recife, 1h30 o treino. Aí almoçava 11h30, já pegava o ônibus. E aí ia balançando, sabe? Aí nos primeiros dias e o cara Andava muito tempo de ônibus, você joga lá? andava 40 minutos. Aí o treinador falou pro cara que me levou, né, pro olheiro, falou, o menino aí não tô gostando muito não, tal. Aí ele veio falar comigo, ele falou, e aí, o que tá acontecendo? Falei, cara, se eu almoço, eu chego com vontade de vomitar. E se eu não almoço, eu tô escurecendo a vista no meio do coletivo. Aí ele falou, não, então eu vou falar com ele pra ficar mais uma semana, é isso que ele me mandar embora. Aí falou com o treinador, não, então deixa ele mais uma semana. Aí na outra semana eu me adaptei. Aí teve um amistoso contra o profissional. Aí eu entrei no amistoso contra o profissional, nesse tempo ainda era ala, né? Aí entrei, fiz 2 gols, no outro dia me chamaram na sala pra assinar o contrato pro profissional, não, de base, né? Aí já assinei o contrato, já fui aprovado e já assinei o contrato no outro dia. Então hoje eu agradeço muito ao João Maradona, que foi o olheiro lá do esporte, que falou com o treinador e explicou minha situação, né? Porque isso me ajudou bastante a ter mais uma semana de ter uma oportunidade, mais um tempo, né? E aí depois daí, cara, aí só foi trabalhar duro ali o dia a dia. É claro que teve uma dificuldade ali. No começo eu ficava no banco para um lateral que ele era ambidestro, ele jogava, era lateral direito, mas jogava pela esquerda. Aí sempre trabalhando ali, esperando a minha oportunidade, até que o Mazola me deu uma oportunidade e desde então eu não soltei mais. Depois subi profissional, joguei 6 anos no esporte, e depois 5 anos no Flamengo, mais 3 anos no Inter. É a carreira que eu sempre sonhei, jogar muito tempo em cada lugar que eu passar. Exatamente, você não foi aquele jogador que passa por vários clubes, você foi ficando muito tempo e criando uma identidade com esses clubes, né? Eu sempre pensei assim, né? Eu até brincava com os amigos meus, falava assim, cara, como é que tu consegue estar um ano aqui, um ano? Ele falou, pô, mas eu preciso jogar. Eu falei, não, eu não consigo ser assim não, cara. Eu cheguei no primeiro ano, se não der pra jogar, eu vou ter que brigar pela vaga. No outro ano eu jogo. Mas sempre quis isso, né? Passar muito tempo aonde eu fosse. Chegou a pensar, Então pelo que eu vi aqui, você é um cara que consome muito, assim, de uma forma geral, esportes, futebol. Você estava aqui, pô, cara, queria ver o jogo aqui, fazer essa entrevista chata aí, tô brincando. Mas você tá vendo aqui o jogo do Palmeiras aqui, e, pelo jeito vê muita coisa, né? Cara, eu gosto. Tudo que for esporte eu sei brincar um pouco. Aí, futebol americano ali dá pra receber uma bola, basquete ali dá pra fazer uma cesta, ping-pong ali às vezes dá pra trocar uma raça com os meninos ali. Dependendo do esporte aí, geralmente o que a bola é mais redondinha ali eu sei brincar um pouco. Então eu gosto muito de esportes, sempre que eu posso assistir tênis, basquete, jogo do adversário. Eu assistia mais, né? Depois que eu casei, aí foi diminuindo, nasceu os filhos, foi diminuindo. Agora com 3 filhos em casa, a esposa, jogo a cada 3 dias, não tô um pouco sem tempo de estar assistindo, mas sempre que eu tô na concentração, eu tô vendo algum jogo, seja de campeonato português, inglês, alemão, espanhol. É sempre bom tá vendo que você sempre aprende com algum time, com algum treinador, com Porque alguma. tem jogador que não gosta muito de ficar vendo futebol fora daquele ambiente ali, né? Eu lembro que tinha um jogador que jogava comigo que ele não gostava muito de assistir. E tinha um outro que cobrava muito. Cara, tem que assistir, cara, isso ajuda e tal. E esse cara ajudou muito ele. E eu acredito que esse fato dele começar a assistir o jogo ajudou muito também ele, que foi o Rodinei. O Davi Luiz pegava muito no pé dele.
Então eu falei, cara, como é que tu joga futebol e tu não consegue assistir futebol? Eu não conheço esse cara. Então, sempre que pode, a gente tá assistindo, não só eu, mas vários jogadores aí, estamos sempre vendo jogos. Você pratica, você assiste, isso vai te ajudando, vai te fazendo ser um jogador melhor, tomar decisões melhores, às vezes ali você assistindo. Você vê da TV o jogo, que nem você tá fora, você parece que é fácil. Você fala, pô, aquele espaço ali e tal. Eu falei, mas lá dentro do campo, aquele espaço é bem pequenininho. Então você vem de cima, você vê algumas coisas ali, então umas tomadas de decisões dá para fazer melhor. Então sempre que posso eu tô assistindo, principalmente os grandes jogadores, as grandes equipes e aqueles que têm os melhores treinadores, é sempre bom tá assistindo e aprendendo. Por falar em treinador, chegou o Renato aí há pouco tempo. Como é que é o dia a dia com ele assim? O Renato é marrento pra caramba, né? Mas também, né? O cara já ganhou tudo. É o jeito dele, né? Obviamente, brincadeira, mas é o jeito dele. Mas como é que é no dia a dia, assim? É um cara que cobra muito, ele brinca, mas cobra também. E eu acho que tem sido uma construção de uma evolução, né? Da equipe, eu creio que da equipe em campo e fora de campo também com ele. O Renato é aquele jeito ali, né? Que ele às vezes é marrento, como você fala, mas ele é um cara brincalhão, um cara que passa confiança, sempre passa alegria. Claro que às vezes também ele dá dura, às vezes até passa do ponto, ele gosta de dar umas apeladas e tudo, mas é um cara que na maioria do tempo ele está sempre ou passando alguma coisa, ou alertando sobre alguma coisa, brincando, apostando alguma coisa, sempre cobrando ali, mas é um cara que passa muita confiança, um cara que chegou aí, depois o time começou a vencer, cara que veio ajustando algumas coisas, para a equipe ficar do jeito dele, é um cara que eu já trabalhei junto, já tive essa experiência aí, é um cara que sempre coloca muita alegria, confiança e coragem ali nos treinamentos, e isso acaba refletindo em campo. É uma equipe que joga alegre, joga solta, sem muito medo de arriscar. Então é um cara que chegou aí, está nos ajudando bastante. Espero que possamos ser campeões juntos aí e que essa história seja bem longa com a camisa do Fluminense. Já pra gente ir finalizando, irem aí, porque vocês empataram com o Borussia, quase ganharam o Borussia, criaram expectativa danada, agora a galera tá empolgada, tem que esvaziar o bolso aí, porque vocês botaram ADM, Guirassi, Brant, tudo no bolso aí, esvazia antes do jogo de sábado. E até onde o Fluminense pode chegar? Porque a gente tá vendo, não foi só o Borussia não, vocês não. O Real Madrid não ganhou o Al Hilal, os caras assim, estão dando umas tropeçadas aí. Dá pra sonhar mais alto? Rapaz, eu costumo sonhar sempre alto, né? Para sonhar uma coisa pouca também não, Até porque sonhar é de graça, né? Como diz o Felipe Melo. não paga nada, né? Aí você tem uma atuação, como você falou, boa dessa, você acaba aí sonhando mais. Aí não é sonhando, já começa a acreditar no sonho que você teve, né? Então, cara, eu acredito que vai depender do que a gente produzir em campo. Se a gente conseguir impor um ritmo forte, como foi agora na estreia. É claro que também tem que fazer gols, né? Então a gente sabe que cada jogo grande poucas chances e tem que ser aproveitadas, mas a gente mostrou que não veio a passeio. Acredito que o torcedor viu isso. E como você falou, sonhar é de graça. A gente entra no campeonato para ser campeão. Não dá para você jogar no clube da grandeza do Fluminense e chegar no campeonato mundial. Ah, mas tem outros gigantes, mas aí você tem que acreditar. Então, como você falou, todo mundo está tendo dificuldades. E eu acho que não só os times grandes você vai ter dificuldade, mas também com os times de menos tradição. Então a gente já tem que entrar ligado no próximo jogo. Acredito que tem que ser passo a passo, focar nesses próximos 2 jogos. E aí depois que passar para o mata-mata, meu amigo, aí já o jogo já fica 50-50. Aí acredito que aí é no detalhe, aí é em quem vai querer mais, quem vai poder mais, né? E dessa vez a gente não está na desvantagem, né? De sempre jogar no final da nossa temporada. Então, tudo pode acontecer. Então, a gente tá aí, se bobear, deixar chegar. A gente quer levar o troféu para casa e escrever o nome na história não só do clube, né? Mas do futebol. Porque se formos campeões mundiais, acredito que vamos entrar para a história não só da torcida do Fluminense, da instituição Fluminense, mas do mundo todo, né? É isso. O bolso tá pesado aí? Não tá não. Obrigado aí, tô brincando. Obrigado aí pela atenção e pela disponibilidade. Papo muito bom e que você possa fazer mais um grande campeonato pela frente, você e o Fluminense. Valeu, obrigadão, viu? Bom trabalho para vocês aí.
Saudações tricolores aí para a nossa torcida. Vamos que sábado tem mais e agora só nos interessa a vitória, né? Que é para já dar um passo bom nessa classificação. É isso, Renê, tá? O homem é bom de papo. Além de estar jogando muito, o homem é bom de papo. Mais uma entrevista exclusiva aqui do Jornada Direto dos Estados Unidos. Um abraço a todos, tamo junto.